Feliz sábado. Que bom nós estarmos juntos aqui, unidos em oração, no mesmo Espírito, né? No mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que nos une e nos transforma todos os dias. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma espécie de estudo. Eu diria um sermão, mas vai ser uma forma de estudo. Eu gostei muito, irmão Paulo, do sermão que você fez sobre os dons espirituais. E glória a Deus por isso, e que aquele sermão me tocou muito. E eu falei assim, peraí, por que a gente não faz também um sermão sobre uma crença, né, fundamental, que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia? E eu acho que seria muito útil também para a igreja. Pensei, né? Então, eu falei o seguinte, olha, vamos tocar um desses temas, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre a imortalidade da alma dentro da Bíblia, no contexto bíblico. Então, só fazendo uma recapitulação que o pastor mencionou no sábado passado, nós como igreja adventista temos ou acreditamos em 6 doutrinas fundamentais. Doutrina de Deus, do homem, doutrina da salvação, dos últimos dias, dos eventos finais. No total são 6. E dentro dessas 6 estão distribuídas as crenças fundamentais que nós adventistas cremos, né? Vale a redundância aí. E entre elas, nós temos a natureza do homem, ou a natureza do ser humano. O que é que a Bíblia ela fala sobre o estado do ser humano após a morte? Ou como o homem foi formado, o que acontece depois? E nós vamos abordar hoje, espero que o tempo alcance aqui. Acho que aqui não está passando, Marcelo. Não sei se... Tá, aqui tá ligado, tá no verdezinho aqui. Agora sim, obrigado. Então hoje nós vamos abordar, meus irmãos, eu vou fazer aqui uma introdução, vai ser rápida, e nós vamos nós vamos ver o que a Bíblia ela fala a respeito desse tema. Depois da Bíblia nós vamos colocar alguns textos que nos mostram a respeito desse tema, o que diz a respeito desse tema da imortalidade da alma. Depois eu vou colocar algumas passagens que são aparentemente difíceis de serem interpretados à luz daquilo que nós vamos conversar sobre o texto bíblico. São aparências, ok? Não é que sejam difíceis, mas aparentemente diz tudo o contrário. E depois eu vou fazer um resumo e uma aplicação. Eu queria começar falando sobre a influência que há nos nossos dias, por exemplo, no meio cinematográfico. Eu não sei quantos de vocês leram o livro, que eu lembro que quando eu era pequenininho ainda, há uns dias atrás, a Avon, a revista Avon, tinha o livro da Cabana. Não sei quantos de vocês, não sei se alguém aqui revendia a revista da Avon lá no Brasil, mas eles vendiam esse livro da Cabana, né? Na época não tinha essas pessoas que estavam aqui. Mas, basicamente, o que é que conta esse filme? Esse filme é de um homem que ele vai num acampamento junto com a família e tal, e chega um momento que ele vai para a beira do lago. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas, basicamente, o que acontece? Alguém, não vou dizer aqui a palavra, porque talvez, como está sendo transmitido, né, pode derrubar a live, mas a filha desse homem, alguém toma a filha dele e faz o que vocês imaginaram o que deveria ter acontecido, né? E então, no final das contas, o que acontece? Essa mulher que está aqui, essa daqui, ela é a representação de Deus, o Pai. E ele é o homem que perdeu a filha, que depois de ter sido, ela foi assassinada. E aí o que aconteceu, no final das contas? O filme ele conta a história da infância desse pai. E na infância desse pai, ele nunca perdoou o pai dele, que era o avô da menina, da criança. E então o que acontece? Chega um momento em que ele tem que revisitar o passado dele, o pai dele já estava morto, e então ele vai ter um diálogo com a alma do pai para perdoar o pai por tudo aquilo que ele tinha feito, porque na infância o pai dele tinha batido, tinha agredido muito forte ele, que na época era criança. Não sei se deu para entender mais ou menos a lógica do filme.
Só que será que realmente, o que a Bíblia fala sobre esse conceito de alma? Será que biblicamente, apesar de que aqui apareça Deus, né, representado por uma mulher, e depois aparece o Filho, o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre esse estado de consciência depois da morte? Um outro filme que ficou muito conhecido também foi o filme Ghost, e esse filme também ficou muito conhecido no Brasil. Eu não tinha nem nascido, acho que talvez na época, mas esse filme ficou muito conhecido por causa da alma de um homem, né, que ele, depois da morte e tal, ele tem um encontro com a que seria a namorada dele, né, ou a esposa dele. Vocês percebem que todos os filmes, em sua grande maioria, quando alguém morre, sempre tem aquelas frases no funeral, né? Fulano agora está num lugar melhor. Seguramente vocês já escutaram essas frases. Ou quando alguém morre, fala o seguinte: olha, fulano agora passou dessa para melhor e tal. Todas essas frases, ela tem um pano de fundo, e esse pano de fundo é a imortalidade da alma. Só que não pensem que é só com os adultos ou os filmes adultos, também as crianças. Por exemplo, quantos não assistiram esse aqui é o Pluft, né? O Fantasminha, mas também tinha um que era muito conhecido, que era o Gasparzinho, né? Que era uma alma, um espírito. E esse filme ele é mais recente, o outro aqui, que é o Soul, que é a palavra em inglês que significa alma. Que basicamente é esse homem aí, ele está caminhando pela cidade, de repente ele cai num buraco, enquanto o pessoal estava fazendo aquelas construções, arrumando as ruas. Ele morre e depois vem a alma dele que desce do céu, e essa que está aqui do lado. Ó. Essa daqui. E aí o filme continua, né? O filme continua. Então percebam que desde a infância até a parte adulta, a parte cinematográfica, os filmes, as músicas, os desenhos, todos estão direcionados para ensinar que quando uma pessoa morre, em si ela não morreu, porque a alma continua viva e ela vai para algum lugar. Alguns dizem que caminham por aqui pela terra, outros dizem que ela vai lá para o céu e forma uma estrelinha lá no céu. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que é que está escrito, né? Jesus, durante toda a sua vida aqui na terra, quando ele foi tentado pelo diabo, ele sempre defendeu o está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. De Deus. Só que para a gente falar disso, a gente tem que ir lá no Gênesis, no capítulo 2. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Em Gênesis, capítulo 2. E nós vermos a respeito da criação do ser humano. Quem já encontrou aí, pode falar um Maranata. Quem não encontrou, fala o Senhor logo vem. Então vamos encontrar todo mundo. Gênesis 2, versículo 7. Encontraram? Gênesis 2, 7. Olha que interessante esse texto que fala a respeito da criação do ser humano. Eu vou ler o texto que está aqui na tela, porque a gente já vai voltar nesse texto aqui, tá bom? O texto diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem, o ser humano, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê, meus irmãos? Um ser vivente. A fórmula aqui é básica, né? Deus ele cria o boneco de barro, pó da terra, argila, água, né? Água e pó, e sopra em suas narinas o fôlego de vida, o que dá sentido àquele boneco de barro. E o resultado é um ser vivente. Até aí está claro? Sim ou não? Mais claro que isso, nem a luz do sol, né? Só que preste atenção num detalhe desse texto que talvez algumas versões não dizem. Só que antes, olha só, meus irmãos. Essa versão que vocês veem aqui é a NVI. É uma das versões mais atuais que nós temos. Se eu não me engano, ela foi traduzida, ela foi feita, foi realizada no ano de 2013. É a versão da língua portuguesa. Essa versão, ela é uma das mais atuais e traduziu como ser vivente, né? Pó da terra, fôlego de vida igual ser vivente. No português, ou pelo menos nessa versão, parece que está tudo bem. Só que não é tão fácil, não é tão simples assim. A Almeida Revista Atualizada, que talvez é a maior, é a versão mais conhecida,
ela diz que o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Espera aí. Alma vivente? O outro estava dizendo que era ser vivente, não é? E esse aqui está dizendo que é alma vivente. Como assim? Uma versão que é mais antiga do que a Almeida Revista Atualizada era a Almeida Corrigida e Fiel. Ela diz praticamente a mesma coisa e diz que o homem foi feito alma vivente. Como é que a gente pode entender isso daí? Eu coloquei algumas palavrinhas aqui, hoje vocês vão sair pelo menos aprendendo 3 palavrinhas em hebraico, tá bom? A primeira palavra é que pó da terra se diz em hebraico Adamar. A ver? Vamos ver? Repitam. Adamar. Adamar, daí vem o nome Adão, que em hebraico é Adam, porque ele foi formado do pó. Não sei se aqui é só uma curiosidade. Só que Deus, ele sopra nas narinas do ser humano o fôlego de vida, que em hebraico é Nishmat. Repitam, Nishmat. Beleza, certinho. Quando nós vemos o resultado dessa criação, pó da terra e fôlego de vida, o ser humano agora ele se torna um ser vivente, mas algumas versões diz alma vivente. E alma, nesse sentido, essa palavra alma em hebraico se diz nefesh. Repitam, nefesh. Ok, nefesh hayah, que é a palavra que aparece ali. O que nós temos que ver, na verdade, na Bíblia, é qual que é o sentido, onde que essa palavra nefesh aparece. Porque se nós formos traduzir a palavra alma em si, o texto, a melhor tradução ali seria realmente Deus formou o homem do pó da terra, do fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Essa seria a melhor tradução, a tradução mais literal. Então, o sentido de alma é que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deu para entender? A ideia do texto é, você foi formado do pó da terra, Deus soprou no seu nariz o fôlego de vida e você se tornou uma alma vivente. Quando se desfaz fôlego de vida e pó da terra, parte material, deixa de ser uma alma. Esse é o sentido do texto. Agora, vamos ver essa palavra em outros contextos bíblicos. Olha que interessante. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia vai dizer assim para nós. Disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. A palavra que aparece ali no hebraico é nefesh, que é traduzido como alma. Aqui está traduzido como seres vivos, mas no hebraico é alma, a mesma palavra que utiliza para ser humano. E voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Os versos 21 e 24 vai repetir a mesma palavra no original hebraico, nefesh. Ou seja, em outras palavras, o mesmo nefesh, se tornar, ser um ser vivo, alma viva, é aplicado também para os animais. É aplicado para os animais. E nós vamos ver daqui a pouco qual que é a implicação desse conceito. A Bíblia também, lá em Isaías capítulo 5, versículo 14, isso aqui é um sentido metafórico, é uma profecia. O profeta Isaías vai dizer o seguinte, por isso a sepultura escancarou a sua boca. Boca, que foi traduzido como boca, no original está nefesh. E talvez em algumas versões da Bíblia de vocês vai estar apetite. Apetite é traduzido como nefesh também. Quando nós lemos Gênesis capítulo 33, versículo 4, só o contexto aqui, Siquém, ele se apaixona por uma das filhas de Jacó, que era Diná, e ao se apaixonar por ela, ele tem relações com a filha de Jacó de forma forçada. Eu não vou dizer aqui a palavra também pelo mesmo motivo, tá? Mas apegou-se, diz a Bíblia, a sua alma, ou seja, a de Siquém, a alma de Diná. O sentido aqui é metafórico, não é? Porque quando aparece a palavra alma, tem um sentido de afeto, sentimento profundo. Quando eu digo, a minha alma se apegou à alma da minha esposa, é no sentido que nós temos uma relação emocional forte. Deu para entender o sentido? E por último, Levítico capítulo 17, versículo 11. Gravem bem esse exemplo aqui que nós vamos precisar dele mais para frente, tá bom?
o texto diz assim, porque a vida, aqui está traduzido como vida, só que no original está nefesh, alma. Então, porque a alma da carne está onde? No sangue. Então, alma aqui, ou nefesh, é utilizado como vida, sangue. Deu para entender a lógica, meus irmãos? Beleza. Conclusão. Vamos fazer aqui uma pausa para estabelecer 3 conclusões aqui do nosso estudo por enquanto. Primeiro, a palavra nefesh, ela pode ser traduzida de diversas formas. E o nome que se dá a isso é polissemia. Ou seja, quando uma palavra tem vários significados. Por exemplo, manga. O que significa manga? Uma fruta, mas também pode significar outras coisas, não é? Você tem a manga da roupa, da blusa, da camisa. Quando eu digo pena, pode significar várias coisas também. Você tem aquela parte do corpo do animal, né, da ave, mas você também tem quando a pessoa ela recebe uma pena, uma sentença. Você também tem a pena inspirada, né, que nós nos referimos no contexto adventista ao espírito da profecia. E nós temos também vários outros exemplos. Sentimento, que pena, né? Então a palavra pena é uma palavra polissêmica. Deu para entender? Ok. A palavra nefesh também se aplica aos animais. Então, se eu digo que quando uma pessoa ela morre, a alma dela sai do corpo, aquela entidade, né, que não se pode tocar, então o que eu posso dizer então a respeito dos animais? Que então o espírito do cachorro está lá no céu também, do meu animalzinho de estimação. E não é isso que a Bíblia vai dizer, a gente vai falar mais para frente sobre isso. E a terceira conclusão. Quando a Bíblia ela se refere literalmente a seres humanos, não no sentido metafórico, o sentido é, o homem, ele é uma alma. Ou seja, se eu dissesse aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, vamos supor que somos 50. Se eu dissesse que aqui nós somos 50 almas, está correto. Por quê? Porque nós somos alma vivente, nós somos seres humanos. Deu para entender? Vamos lá então. Agora, essa parte aqui me chamou muita atenção, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui também. Quando foi que o conceito de imortalidade da alma, ou seja, que a alma sai do corpo e depois vai lá, ou fica vagando pela terra, ou vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, etc. Quando que começou a surgir isso na época do judaísmo, no Antigo Testamento? Eu trouxe aqui alguns textos para vocês entenderem. O primeiro texto está lá na Enciclopédia Judaica. Esse documento não é adventista, não é cristão. É um documento histórico. Olha o que ele diz lá nessas páginas 564 e 566. A crença de que a alma continua existindo após a decomposição do corpo é uma especulação. É uma especulação que não é ensinada expressamente nas Sagradas Escrituras. Então, peraí, se não é ensinado, a partir de quando surgiu então essa ideia? A crença da imortalidade da alma chegou aos judeus, não foi aos cristãos primeiro, tá, irmãos? Foram primeiro aos judeus, quando eles tiveram contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Platão. Ou seja, essa ideia de que o corpo ele sai, a alma sai do corpo e tal, essa ideia não estava na Bíblia, não estava no pensamento judaico antigo primitivo, mas foi adicionado depois que os conceitos, ou que o povo judeu, ele se misturou com a cultura helenística, a cultura grega da época, e então eles fizeram essa mescla de ideias, de conceitos. Seu principal expoente que chegou a esse entendimento por meio dos mistérios órficos e eleusianos, que na Babilônia e no Egito se encontravam estranhamente misturados. Mas espera aí, vamos ver o que Platão ele diz? Olha só o que Platão ele dizia em alguns dos seus diálogos. Esse aqui é um diálogo que ele tem com um homem chamado Fédon. E diz assim: enquanto tivermos o corpo e nossa alma estiver misturada com tal mal, jamais possuiremos plenamente aquilo que desejamos, a saber, a verdade. Aqui nós já encontramos uma discrepância com a Bíblia. Porque, segundo a palavra de Deus, quem é a verdade? Jesus. E quando nós conhecemos a verdade? Depois que nós morremos, nós podemos conhecer Jesus só depois da morte? Não. Nós podemos conhecer em vida. A palavra de Deus é verdade
né? Lá em João 17:17. A lei de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, biblicamente falando, isso aqui caiu por terra. Mas Platão continua. O corpo, a carne, nos enche de desejos, paixões, medos, fantasias e de toda espécie de tolices. Até aqui, pode ser também, né? Até aqui está tudo bem, nessa segunda parte. De modo que, por sua causa, nunca conseguimos pensar em coisa alguma com clareza. Será que é isso mesmo? Biblicamente falando, não é assim. Porque o Espírito Santo ele atua na mente do crente para levar a uma comunhão mais profunda com Deus. Platão, desculpa, mas biblicamente falando você está errado. Resumindo, em outro diálogo, quer dizer, no mesmo diálogo com Fedon, em outra parte, ele diz que o corpo físico é a prisão da alma. Esse conceito bíblico você vai encontrar também em Agostinho, no Santo Tomás de Aquino. Eles beberam da mesma fonte de Platão. E por tomar essa parte, toda essa teoria de Platão, eles agora incorporam no cristianismo, primeiro no judaísmo e depois no cristianismo. Olha só que interessante, Samuel Bacchiocchi. Esse aqui ele é adventista, ele já faleceu, mas ele teve o seu título feito na Universidade de Roma, né, lá no Vaticano. Ele diz assim, durante este período, período intertestamentário, pastor, o que é período intertestamentário? É o período que vai mais ou menos ali do ano 400 a.C. até o século, por volta ali do século I depois de Cristo. Nesse período, o povo judeu esteve exposto tanto em seu lar, na Palestina, quanto na diáspora, ou seja, na dispersão dos judeus, à cultura e filosofias helenísticas de grande influência. Vocês lembram lá do caso de Daniel? O povo de Israel passou quanto tempo na Babilônia? 70 anos. Depois desses 70 anos, quem toma o domínio do Império Babilônico? Os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas vêm os gregos. Nessa época, a cultura grega ela toma a maior parte, ela domina todo esse território da Palestina, onde hoje é o atual Israel. E então a cultura judaica ela mistura, o que nós estamos falando até aqui. Eu vou pular esse daqui. Esse aqui é um texto que é um livro, né, o livro de sabedoria, que não está no nosso cânon protestante, mas está no cânon católico. Depois, se vocês quiserem, eu vou passar para vocês, mas eu quero chamar a atenção para vocês para esse texto aqui também. Esse texto, meus irmãos, está no livro de Eclesiástico. Não é da Bíblia, não é na nossa Bíblia. Mas lá no livro Eclesiástico, capítulo 46, versículo 20, em algumas versões é o versículo 23, prestem muita atenção. O que aconteceu quando Saul ele consultou a necromante? Vocês lembram daquele episódio que está em 1 Samuel 29? Saul vai lá na necromante, ele se disfarça, porque em Israel não podia ter nenhuma necromante, nenhum adivinho, ninguém que falasse com os mortos. E ao chegar até essa adivinha, necromante, ele se disfarçou. E ele falou o seguinte, olha, eu quero falar com o profeta Samuel. Só que tinha um problema. Samuel estava morto. Só que mesmo assim a Bíblia diz que a suposta alma, entre aspas, de Samuel apareceu. E então o rei Saul começou a falar com Samuel. Só que biblicamente falando, será que realmente era Samuel ali? Tenho certeza que não. Porque em Deuteronômio Deus condena isso. Levítico Deus também condenou. Nenhum ser humano, todo necromante que fizesse parte do povo de Israel tinha que ser expulso. Porque em vez de falar realmente com a suposta alma da pessoa, estava falando com o próprio demônio. Só que olha o que diz Eclesiástico no capítulo 46, versículo 20. Depois disto, Samuel morreu e apareceu a quem? Ao rei Saul. Peraí. Realmente foi Samuel? Não foi Samuel. Esse texto aqui não está no nosso cânon protestante. Pertence ao cânon católico, mas não ao cânon protestante. Esse livro, por exemplo, ele foi escrito no período intertestamentário. No período ali que eu falei para vocês, do ano 400 a.C. até o primeiro século depois de Cristo. É por isso que, por exemplo, os judeus, eles não aceitaram esse livro no cânon.
É por isso que esse livro não está no nosso cânon. Apesar de ter informações que são importantes e relevantes, mas doutrinamente falando, não faz sentido ele estar na nossa Bíblia. Deu para entender? Ficou claro? Agora, chegou na parte que eu acho que vai interessar muito vocês também. Apesar de tudo isso que nós construímos até agora, há alguns textos na Bíblia que podem dar a ideia de que tudo que nós falamos aqui caiu por terra. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque agora chegou uma parte muito importante. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha o que vai dizer na nova versão internacional. Diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a quem? A Deus que o deu. Espera aí, Epitácio, como assim? Então quer dizer então que quando a pessoa morre, ela vai para o pó, né? Foi pó, volta ao pó, torna pó, e o espírito volta para Deus. Como assim? Se eu entendo desta maneira, que o espírito volta para Deus, então eu tenho alguns problemas com esse texto. O primeiro problema é que se o texto ele não diz que classe de espíritos volta para Deus, ou vão lá para o céu. Se o texto não diz isso, então posso dizer, inclusive, que tanto os salvos como os ímpios também estão no céu. A Bíblia ensina isso? Não ensina. Não ensina. Então os ímpios não estão no céu. Se os ímpios não estão no céu, então qual que é o sentido de nós falarmos que os espíritos vão para o céu, então? O segundo problema, a segunda informação, é que esse texto ele contradiziria Eclesiastes, o mesmo livro, no capítulo 9, versículo 10, que diz que na sepultura não há obra, nem ciência e nem sabedoria. Não há conhecimento. Não tem sentido. Se não tem sentido, então, por que crer dessa maneira? Qual que é o sentido, então, do texto, Epitácio? Nós temos que entender, meus irmãos, que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito num sentido metafórico. Se é num sentido metafórico, eu não posso entender, muitos textos não são literais. Então, quando a Bíblia diz que o espírito, o fôlego de vida sai do ser humano e volta para Deus, é uma linguagem para dizer simplesmente deixou de existir. Ezequiel 18, verso 4 vai dizer o seguinte: toda alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre, ela não é imortal. Deu para entender? Segundo texto. Esse texto aqui, ele causou muitos problemas, talvez, muita dificuldade para muita gente. Esse aqui está lá em Lucas capítulo 16. Vou aqui dar um resumão da parábola do rico e Lázaro. O rico e Lázaro, eles eram personagens que Jesus contou uma parábola, está numa parábola. Jesus ele disse o seguinte: olha, em uma certa ocasião havia um homem muito rico e também havia um homem muito pobre que se chamava Lázaro. E aí o que acontece? Lázaro, ele ficava às portas desse homem rico para comer pelo menos a migalha que caía da mesa do homem rico. Só que o homem rico não ajudava Lázaro. Só que aí um certo dia os dois morreram e quando eles chegaram, o Lázaro ele foi para o céu e aquele homem rico ele foi para onde? Para o Hades, ou para o que era conhecido como na época ou até hoje como o inferno. Só que chegando lá, o que aconteceu? O homem rico, ele pede alívio, porque lá no inferno, no Hades, era muito quente, muito quente. Então ele falou o seguinte: Senhor, pede pelo menos para Lázaro colocar a mão na água e colocar na minha língua, porque eu estou com muita sede, aqui é muito quente. Aí Deus falou o seguinte: não vou permitir isso. Senhor, tá bom, já que o Senhor não quer permitir, então pelo menos pede ou manda alguém para falar para os meus familiares, para eles se comportarem melhor, para eles viverem uma vida mais correta, para eles não virem para o mesmo lugar que eu. E Deus olha para ele e fala o seguinte: sabe de uma coisa? Também não. Porque se eles não obedecem Moisés, a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia daquela época, para que mais? O que mais que eu vou fazer? Não tem mais nada para ser feito. Eles têm que obedecer a palavra. Agora, e aí? Como é que a gente entende isso daí? Primeiro, se eu tomar literalmente a ideia de que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, ou para o seio de Abraão, como diz a expressão, ou a outra vai para o inferno, a que fez tudo errado, imediatamente após a morte, então o primeiro problema que eu tenho é que o céu e o inferno são vizinhos. Imagina a mãe que foi salva e a filha que foi perdida.
E ela está lá no céu desfrutando da árvore da vida e tal, de tudo aquilo que é bom, do rio de vida que passa ali na Nova Jerusalém. Ela olha para o lado e a filha está lá sofrendo. Vocês que são mães, vocês acham que sentiria paz nesse lugar? Podia ser o melhor lugar do mundo, mas seria perverso. Seria terrível. O melhor lugar do universo, né? Dá para entender? Eu não posso tomar essa parábola literalmente. E você já vai entender o porquê que Jesus contou essa parábola. Segundo, aí diz que não foi a alma deles que partiu, foi o corpo. Eles estavam corporalmente nessa parábola. Aí diz que eles tinham um corpo, que o homem rico tinha sede, que ali tinha água e tinha língua, eles podiam sentir. Uma alma sente alguma coisa? Até onde eu sei, de acordo com a ideia das pessoas que creem na imortalidade da alma, o corpo a alma não sente nada. Mas ele sentiu. Terceiro, a parábola do rico e Lázaro ensina a salvação pelas obras. Se a salvação é pelas obras, então contradiz praticamente todo o evangelho. E por último, não há lição. Ali só por que Jesus contou isso? Porque ele queria ensinar uma lição moral. Ou seja, ouça a Moisés e os profetas, obedeça às Escrituras. Essa foi a lição moral da história. Mas, por que Jesus contou? Agora, preste atenção nisso aqui que eu vou contar para vocês agora. Eu vou contar uma história e vocês vão me dizer com que história essa história se parece. Beleza? Havia uma certa ocasião um homem chamado Osíris e Setne. É uma parábola egípcia, ok? Que eu vou contar para vocês agora. Uma certa ocasião, os dois, pai e filho, estavam no funeral de um homem muito rico. E depois de sair do funeral daquele homem muito rico, eles foram no funeral de um homem muito pobre. E então o Osíris olhou para o pai e falou assim: pai, eu queria ensinar uma coisa para o senhor, eu queria mostrar uma coisa para o senhor. E de repente os dois são teletransportados para o mundo dos mortos. E então o Osíris mostra para o pai que aquele homem que era rico, ele estava num lugar muito quente. E aquele homem que era muito pobre, ele estava num paraíso. E depois os dois voltam do mundo dos mortos. E aí, essa história parece com qual? Parece com a do rico e Lázaro. A única diferença dessa história para outra é que o rico e o Lázaro, eles não voltam para o mundo dos vivos. Essa é a única diferença. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ao contar essa história, ele estava utilizando uma estratégia rabínica de ensino. Qual que era a estratégia? A pessoa, ela vai no que a outra crê, ela não crê na mesma ideia. Vamos supor que o Geraldo ele crê em uma coisa, eu creio em outra. E eu estou argumentando com o Geraldo. Eu vou na ideia do Geraldo, eu praticamente parece que eu estou apoiando a ideia do Geraldo. E no final, eu mudo para a minha e eu ganho ele do debate. Vocês lembram quando eu preguei aqui na igreja a última vez, que eu disse a respeito daquela ocasião em que Jesus escolheu 70 discípulos e mandou em duplas missionárias para pregar? Jesus falou o seguinte: olha, não levam alforge e nem sandálias. Não é isso que diz a Bíblia? Só que numa outra ocasião, Jesus ele foi lá e falou o seguinte: olha, vamos pregar o evangelho. E 2 discípulos falaram assim: Senhor, nós temos 2 espadas. O que a gente faz com as espadas? Levem com vocês. Peraí, não podia levar sandália, mas agora pode levar espada? Aí lá na frente, quando Jesus está orando no Getsemane, vem os soldados romanos. O que Pedro faz para se defender? Pega a espada e corta a orelha do soldado Malco. Naquele momento, Jesus falou o que para Pedro? Pedro, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Jesus foi lá, devolveu a orelha, colocou no lugar que pertencia, fez um milagre ali e tal. Por que Jesus então permitiu a espada naquele momento? Foi para ensinar. Aparentemente parecia que Jesus concordava, e no final ele não concordou. Jesus, quando ele vai falar da mulher adúltera, os homens trazem a mulher e falam o seguinte: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. O que a gente tem que fazer? O que Jesus diz? Apedreje? Parece que Jesus está concordando, né? Parece que Jesus está concordando. Só que ele fala o seguinte: olha, tem um detalhe. Apedreje, mas só apedreje quem não tiver nenhum pecado. Então a coisa mudou.
A coisa mudou. Deu para entender? Depois trouxeram a moeda para Jesus. Falou assim, Jesus, essa moeda aqui... Peraí, não foi essa moeda. Ele falou assim, Senhor, nós devemos devolver os impostos a Roma ou não? Jesus falou, me dê uma moeda. E a moeda tinha o quê? O rosto de quem? De César. Aí Jesus falou o seguinte, dê a César o que é de César. Mas se parasse aí, estava tudo certo? Não, Jesus continuou. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Deu para entender a lógica? Jesus ele entrava no raciocínio da pessoa, mas ele mudava o final. Foi isso que Jesus fez na parábola do rico e Lázaro. Ele contou por quê? Porque os fariseus, eles criam na imortalidade da alma. Porque os fariseus, nessa época, já tinham passado toda aquela parte do helenismo. Então ele contou uma parábola que era conhecida, mas no final ele mudou. O sentido é, obedeçam Moisés, a lei e os profetas, obedeçam a Escritura. Deu para entender, meus irmãos? Ficou claro? O ladrão na cruz. Para mim, essa é a passagem mais interessante que tem. Jesus disse assim, ele estava pregado na cruz, e esse texto é muito conhecido, é um versículo bem curto. Diz assim, em Lucas 23, verso 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo? Ah, peraí, Epitácio, então isso aqui está claro, olha. Aqui está dizendo que naquele mesmo dia, Jesus ia para o céu, e o ladrão também ia para o céu. Não é isso que está dizendo aqui o texto? É. Sejamos sinceros, não é isso que diz o texto? Mas vamos lá, vamos com calma. Eu coloquei o texto aqui em português e embaixo eu coloquei o texto em grego. As palavras que vocês veem aqui, por exemplo, aqui diz lego, que é essa palavra que está em rosa, significa digo, tá bom? Semeron é a palavra hoje. Met emu significa comigo, esse estarás e paradeiso, paraíso. Agora prestem muita atenção nesse detalhe aqui. Olha que interessante. O primeiro detalhe desse texto é que a conjunção que não aparece no grego. Não há que no texto. Então, se eu tiro o que, vai ficar assim. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas espera aí, mas mesmo assim dá para entender que parece que o texto quer dizer, então, que ele estaria naquele mesmo dia. Calma, vamos com calma. O Rodrigo Silva, imagino que aqui pelo menos a maioria de vocês conheçam, quando ele fez o doutorado dele, ele fez numa universidade católica. E a tese doutoral dele foi a respeito desse texto. E foi muito interessante porque ele passou 5 anos para entender uma lógica que acontecia no texto grego. Por exemplo, hoje, se você for começar a estudar os textos egípcios, você vai chegar a uma conclusão de que não há nenhuma gramática egípcia. Não existe, porque não havia uma gramática naquela época. Então, como é que você entende o egípcio? Você vê o comportamento das frases ao longo dos textos e, através desses textos, você desenvolve uma gramática. Não é igual no nosso caso. Se eu falar assim, olha, o Paulo me deu a chave do carro para mim abrir o carro. Faz sentido? Dá para entender. Só que mim não se deve utilizar antes de verbo nem como sujeito. Deu para entender? O certo seria o Paulo me deu a chave do carro para eu abrir o carro. Nesse caso tem uma gramática que ela dá uma ordem das palavras na língua portuguesa. Só que no grego não era assim. No grego era diferente. Então o que o Rodrigo Silva fez? Ele pegou todos os textos em que a palavra hoje... E hoje aqui, qual que é a classe gramatical do hoje? O hoje aqui ele é um advérbio. Porque nós temos 2 classes gramaticais importantes da língua portuguesa. O adjetivo e o advérbio. O que é um adjetivo? O adjetivo ele caracteriza um substantivo. Se eu digo, a casa é bonita, bonita é o quê? Adjetivo, que caracteriza que palavra? Casa, o substantivo casa. Se eu digo, por exemplo... Eu estou correndo rapidamente para não chegar atrasado. Rapidamente é o quê? É um advérbio. Por quê? Porque caracteriza o verbo correr. Eu estou correndo como? Rapidamente. É um advérbio de modo. Deu para entender? Hoje aqui é um advérbio de tempo. Porque o hoje, semeron, ele está entre 2 verbos, lego e esse,
que é o verbo dizer, te digo, e o verbo estar. Mas e aí? Qual que é o sentido disso daí? O advérbio ele caracteriza o quê? O verbo que está antes ou o verbo que está depois? E aí é onde vai chegar na parte mais interessante. O Rodrigo Silva ele estudou mais de 270 casos, onde acontece a mesma situação, tanto na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, como na versão do Novo Testamento. E sabe qual foi a conclusão? A conclusão foi a seguinte: em todos os casos, sempre quando o advérbio hoje está entre dois verbos, ele qualifica o verbo que está antes. Porque no grego também não tinha vírgula. Então, no caso, a melhor leitura seria: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse é o sentido do texto. Ah, Epitácio, mas isso não faz sentido. Por que Jesus tinha que dizer te digo hoje? Para a gente não faz sentido. Mas se você lê o Pentateuco, especialmente o livro de Deuteronômio, o que é que Deus diz? Estes mandamentos que te ordeno. Ou seja, esse era um padrão que havia na cultura hebraica. E embora João escreva em grego, a sua mente era hebraica. Deu para entender? E tem um detalhe mais dessa história que chama muita atenção. Esse daí é um dos manuscritos gregos mais antigos que nós temos. Esse é chamado de Códice Códice Vaticano, que está lá no Vaticano. O nome já diz, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é a palavra semeron. Quando o Novo Testamento foi escrito em grego originalmente, todas as letras eram maiúsculas, não havia letras minúsculas. Não era como essa daqui. Não era como essa daqui. Isso aqui são letras minúsculas. E tem um outro detalhe. No grego bíblico, ou pelo menos nos manuscritos mais antigos, não tinha espaço entre as palavras. Então, olha só. Letras maiúsculas e sem espaço. Era fácil, né? Imagina, Paulo. Agora, presta atenção nesse detalhe. Embora no grego original não havia vírgulas, a pessoa que transcreveu, pelo menos o que fez um manuscrito ali, o do Códice Vaticano, ele colocou esse ponto aqui, que em grego se chama hipostigma. E hipostigma seria o equivalente ao nosso português hoje, como uma vírgula. Era a mesma coisa que ele estivesse dizendo, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E aí, o que vocês acharam? Interessante, né? Não sei se eu tenho tempo ainda. Tenho tempo ainda, Marcelo? Posso só... Esse aqui é o último exemplo, meus irmãos, tá? É o último exemplo. Fiquem com raiva de mim, não. Boa. João 20, 17. O que vai dizer lá pra gente, Paulo? Não me detenhas, porque ainda não subi. Se Jesus ainda não tinha subido ao Pai, até depois da ressurreição, como é que o ladrão esteve com Jesus lá no céu? No mesmo dia. Deu para entender? Olha, eu tinha esquecido de falar esse detalhe, mas esse detalhe é importantíssimo. Deu para entender, meus irmãos? Ainda não voltei para o Pai. Jesus passou 40 dias ali ainda, né? Com os discípulos. Então, olha só. Esse é outro texto aqui, que é o último exemplo. João, lá no Apocalipse capítulo 6, João ele tem uma visão, e nessa visão, é a visão do quinto selo. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias rapidinho aí no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. E quando se abre o quinto selo, olha o que João ele vê nessa visão. O texto diz assim: quando ele abriu, Jesus no caso, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Peraí, Epitácio, aqui João ele vê as almas dos mártires, dos que morreram em prol da palavra de Deus. E eles estão lá no altar, estão no céu. Mas vamos entender alguns detalhes desse texto. Primeiro, se nós apoiamos a ideia da imortalidade, vamos supor que realmente eram as almas, como muitas pessoas conhecem, que estavam lá no céu. Vamos supor que é verdade. Se apoiamos essa ideia, então Deus estaria se contradizendo. Por que Deus estaria se contradizendo? Epitácio, mas você está dizendo então que Deus ele não pode modificar? Espera aí. Deus ele pode fazer algo diferente, mas ele nunca se contradiz. Deu para entender? Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 18, é o mesmo texto que eu mencionei aqui para vocês, onde Deus diz que ninguém tenha acesso aos mortos, ou que ninguém tenha comunicação com os mortos. Toda pessoa que tenha comunicação com os mortos, ou queira fazer esse tipo de necromância, deveria ser expulso de Israel. Por que então que Deus ele vai motivar João a ver as almas, supostamente, literais, das pessoas que estão lá no céu? Essa é a primeira contradição. Segundo, não teria sentido uma alma estar clamando. Por que uma vai estar clamando se ela já está lá no céu? Tem sentido? Não tem, ela está salva, ela está na paz. Por que ela vai clamar vingança? Terceiro, não haveria paz para as almas dos mortos. Penúltimo, esse texto aqui, ele é uma comparação entre três coisas. Prestem muita atenção nesse detalhe. O primeiro, lembra quando Caim matou Abel? O que Deus falou sobre o sangue de Abel? O sangue do teu irmão clama a mim. Mas sangue é o quê? Alma. A palavra que aparece para sangue, lembra que eu falei para vocês lá no início que sangue significa alma? Ou é traduzido como a mesma palavra que se utiliza é alma ali? Então, no caso, a alma de de Abel, estava clamando a Deus. Não era a alma, era o sangue. Abel estava morto. Só que olha que interessante, no santuário, em Levítico capítulo 4, versículo 7, diz que o sacerdote, quando ele passava pelo pátio, entrava no lugar santo, esse número 6 que aparece ali, era o altar de incenso. O sangue ele era colocado nas 4 pontas do altar, e o restante do sangue, de acordo com a Bíblia, ele era derramado onde? Na base do altar. João, agora no Apocalipse capítulo 6, ele utiliza uma referência lá do Antigo Testamento para dizer que os mártires clamam a Deus por justiça. Mas não eram os mártires literalmente falando. Deu para entender, meus irmãos? A lógica? Não eram os mártires que estavam falando ali. E João ele usa uma figura ilustrativa do santuário. Epitácio, então, qual que é o sentido para a gente concluir? O sentido das almas dos mortos ali, supostamente, não era que a alma estava lá no céu. Não era esse sentido. O sentido é o que está lá em Salmo 79, versículo 5. Até quando, Senhor? Te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derramará o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome? Por que devoraram a Jacó e assolaram a sua morada? Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te em encontrar-nos com as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. E olha o versículo 10. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança de quem? Do sangue dos teus servos que foi derramado. Ou seja, não era que os mártires estavam no céu pedindo vingança, mas é que numa linguagem simbólica, o sangue deles que foram derramados durante toda a história, pela perseguição aos cristãos, Deus agora, o sangue dos mártires clamavam a Deus, dizendo, Senhor, vinga-nos, volte, Senhor. Tanto é que a abertura do 6º selo é a volta de Jesus. Deu para entender? Agora, quero terminar só dizendo isso. Qual que é o maior problema da interpretação da imortalidade da alma, de acordo com a maioria do mundo cristão? É o que eu vou dizer aqui agora. Na minha opinião, é a ressurreição. Sabe por quê? Porque se os mortos salvos estão no céu, qual que é o sentido da ressurreição?
Eles estão lá no céu, desfrutando das glórias celestiais e tal, e de repente Jesus olha para eles e fala assim: ei, peraí, vocês agora vão voltar para a terra, vão entrar no corpo de vocês e vocês vão ressuscitar para voltar para o céu. Peraí. Primeiro que isso não diz a Bíblia. E segundo que não tem sentido. Então, se eu creio que a pessoa, quando ela morre, ela vai para o céu, cada um pode crer no que quiser. Cada um é livre. Mas a Bíblia não apoia essa ideia porque a ressurreição ela vai ser corporal. É ressurreição. E se eu não creio na ressurreição, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se eu não creio que Jesus ressuscitou e que a minha vida está limitada a essa vida terrenal, eu sou o mais infeliz dos seres humanos. Meus irmãos, essa ideia ela é muito presente no nosso mundo. E certamente nós vamos escutar muitas vezes. Mas a nossa crença, elas têm que estar baseada aqui. Aqui. E diferente do que muitos dizem... Ui, foi mal aí, Marcelo? Desculpa. E diferente do que muitos dizem por aí, nós adventistas não dependemos de Ellen White para crer nisso. Nenhuma crença adventista do sétimo dia depende de Ellen White. Está escrito, é aqui, é a palavra de Deus, é suficiente, porque ela nos ensina. É por isso que os salvos que estarão na eternidade são aqueles que aceitaram a graça de Cristo e viveram de acordo com o conhecimento que tiveram. E em breve Jesus vai voltar e nós receberemos a imortalidade bíblica. É por isso que eu gostaria só de concluir cantando uma música. E ao cantar essa música, se você realmente já aceitou a graça de Jesus, amém. Só que nós precisamos confirmar diariamente a nossa crença. A crença em que Jesus ele veio para morrer por nós, para se entregar por nós, para que um dia nós tivéssemos a possibilidade de receber vida eterna. É por isso que é sobre a graça de Jesus que nós devemos viver todos os dias, meus irmãos. Amém? Nós cantamos a Tua graça, porque é só a Tua graça que pode nos salvar. É a Tua graça, Senhor, o Teu sacrifício e a Tua ressurreição, Jesus, que declarou o fim da morte. A morte da morte, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor voltará. E aqueles que morreram em Ti ressuscitarão para serem imortais para sempre, Senhor. Ó Senhor, abençoa o Teu povo. Abençoe os que estão presentes aqui, aqueles que também não puderam estar, aqueles que talvez estejam conectados pela internet, pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, e derramar a Tua graça nos corações. É o nosso desejo e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.